Oi, sexto ano! Voltamos, continuação das nossas atividades aí. Ontem vocês pararam na página 42 e hoje a gente segue da página 43 até a 55, correto? Vamos lá então? Hoje nós vamos entrar na ideia de comparação de frações, vamos aprender a comparar uma maior para uma menor, tá? E seguindo aí junto com a ideia da simplificação de frações, até chegar a uma fração irredutível, e junto às conquistas, que são os exercícios aí para vocês. Beleza? Vamos lá então? O que é comparações de frações, gente? Pega o livro de vocês, acompanha junto comigo, página 43. Comparação de frações, considere as situações a seguir. Primeira situação. Márcio e Andréia fizeram uma viagem de carro. Márcio dirigiu 3/7 do trajeto e Andréia conduziu o carro por mais 4/7 do percurso. 3/7 foi Márcio e 4/7 foi a Andréia. Quem ficou na direção durante a maior parte da viagem? Observe a figura com a representação geométrica das partes do trajeto em que cada um dirigiu. Observa aí, turminha. Eu tenho lá uma figura dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, que é o total, que é o meu denominador aí, correto? Vão acompanhando também aí no livro de vocês. Dessa quantidade de denominadores, 3 a gente sabe que foi utilizada aí pelo Márcio e 4 foram utilizadas por Andréia, correto? Pela figura, podemos perceber que 3/7 é menor que 4/7, correto? Logo, foi Andréia quem dirigiu durante a maior parte do trajeto. Então, nós temos aqui, ó, 3/7 e 4/7. Os denominadores são iguais? O que eu posso fazer? Copiar. Tá? Só que eu não quero fazer operação entre eles aqui. Eu quero fazer uma comparação. Essa comparação vai me determinar aqui, ó, entre eles. O que eu coloco? Um sinal do maior virado para a direita? Ou um sinal do menor virado para a esquerda? Ou o próprio sinal de igualdade? Ou o sinal da diferença? Só que no caso, eu vou trabalhar ou com o sinal do maior ou com o sinal do maior, que eu quero saber quem dirigiu por mais tempo aí, correto? Então, vamos lá. Se a gente acompanhar aqui, as bases são iguais. Qual é maior, 3 ou 4? É o 4. Então, logo, Márcio dirigiu menos que Andréia. Se o primeiro valor tá para Márcio, eu vou colocar o sinal do menor virado para o Márcio. Então, 3/7 é menor que 4/7, correto? Logo, Márcio dirigiu menos que Andréia. Tudo bem até aí? Acompanha e grifa também a partinha azul. Quando os denominadores das frações são iguais, a maior fração é a que tem o maior numerador. Tudo bem? Então, quando os denominadores, olha aqui, ó, quando os denominadores dessas frações são iguais, a maior fração vai ser quem? É quem possuir o maior numerador. Então, aqui os meus denominadores são iguais, e quem possui o maior numerador? Foi a Andréia, correto? Mas como eu sempre tenho que iniciar pela minha primeira fração, por isso que eu utilizei o sinal do menor virado para a Andréia. Então, 3/7 é menor que 4/7. Tudo bem? Grifa. Situação de número 2. Vamos utilizar a representação geométrica para comparar duas frações com denominadores diferentes. 7/8 e 2/3. Para fazermos essas comparações, precisamos considerar duas barras de mesmo tamanho. Em cada uma, vamos representar uma das frações dividindo a barra do número em partes indicando o denominador e colorindo a quantidade indicada no numerador. Observe as frações e a parte colorida que as representa em cada figura. Acompanha no livro de vocês. A minha primeira barra, ela é dividida em 8 partes e eu utilizo somente 7 partes dessa barra.
A segunda barra, ela é dividida em 3, eu só utilizo 2 partes dessa barra, correto? A professora aí diz o quê? Para compararmos essas frações, também podemos encontrar frações equivalentes, a 7/8 e 3/2, que tenham o mesmo denominador. Frações equivalentes aí, nós já passamos, nós já conhecemos as frações equivalentes, correto? Até mesmo na nossa última aula a gente já iniciou por ela aí. Vamos lá então, continuando aí. Observe que tanto 7/8 como 2/3 são partes de um inteiro do mesmo tamanho. Sim, vocês puderam ver as barrinhas ali, que se eu colocar elas no mesmo tamanho, eu consigo, beleza? Em relação a 7/8, falta 1/8 para completar a unidade. Em relação a 2/3, falta 1/3 para completar a unidade. O que falta a fração de 7/8 para completar uma unidade é menor do que o que falta a fração de 2/3. Por isso, 7/8 é maior que 2/3. Logo, 7/8 é maior que 2/3. Professor, como é que ele descobriu que 7/8 é maior que 2/3? Vamos trabalhar com as frações equivalentes? Simples. Vamos lá. Se eu pegar o dobro do 7, eu vou ter 14. O dobro do 8, eu vou ter quanto? Chuta. 16. O dobro do 2, eu vou ter quanto aí pro dobro do 2? Eu vou ter 4. E pro 3, o dobro do 3, eu vou ter 6. Beleza, vamos continuar isso daqui então. Se eu pegar aqui, ó, a minha primeira com a anterior, eu vou ter 6 e eu vou ter 9. A minha primeira com a minha anterior, eu vou ter 8 e eu vou ter 10, correto? A primeira com a minha anterior, eu vou ter agora 10 sobre 15. Logo, a minha primeira com a minha anterior, eu vou ter 12 sobre 18. Vou continuar lá embaixo, tá? Logo, a minha primeira com a minha anterior, eu vou ter 14 sobre 21. Professor, mas você já ultrapassou o valor de lá de cima. Vamos fazer mais um, então. Então, a minha primeira com a minha anterior, eu vou ter o quê? 2 com 14, 16. E 3 com 21, 24. Beleza? Aqui, algum desses denominadores é 16 ou é 8? Nenhum deles. Então, vamos fazer mais uma aqui, ó. Vamos achar mais uma equivalência de 7/8. A equivalência de 7/8 aqui, se eu pegar a minha primeira com a anterior, eu vou ter o quê? 21 com 24. Beleza. Professor, 24 já bateu. Ah, então não preciso fazer o próximo, ó, porque se vocês observarem, esses denominadores são iguais. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui, ó. Digamos não, né? É o que eu tenho, né? Eu vou pegar as frações que o livro me deu. 7/8 e 2/3. O que corresponde a 7/8? Nada mais é do que 21 sobre 24. E o que corresponde a 2/3, quem é? É 16 sobre 24. Pronto. Os denominadores são iguais? Mantenho. Quem é maior, 21 ou 16? 21. Então, logo, 21 24avos é maior do que 16 24avos. Tudo bem? Então, logo, 7/8 é maior do que 2/3. Deu para entender? Nós trabalhamos com a ideia de frações equivalentes. O livro aqui, ó, observe então como determinamos frações equivalentes. Ele determinou 7/8 e 2/3. Ele determinou 7/8 e 2/3, se vocês observarem, ó, bateu com o nosso resultado também, ó. Tudo bem até aí? Fácil, difícil? Tá fácil esse daí. Vamos pro próximo, que a gente já começa aí trabalhando com a ideia das atividades, tá? Atividade de número 1. Sabendo que cada par de frações se refere ao mesmo inteiro, em seu caderno represente cada fração com um desenho.
Depois complete os espaços com os sinais de maior, virado para a direita, menor, virado para a esquerda, ou o sinal de igual, correto? Vamos lá, então. Se eu olhar aqui, os meus denominadores são iguais. Se eles são iguais, conservo e trabalho com os numeradores. 4 é maior que 5? Sim. Então, se 4 é maior que 5, meu sinal é virado para a direita. Na letra B, eu tenho aí, ó, 15 e 15 nos denominadores, sendo os meus numeradores 7 e 5. 7 é maior do que 5. Viro o meu sinal para a direita, que é a minha seta. Agora, na letra C, eu já tenho o quê? 20 sobre 25 avos e 4 quintos. Será que eu tenho que trabalhar com o sinal do maior ou do menor? Ou eu posso trabalhar com a ideia de equivalência? Posso trabalhar com a ideia de equivalência. Tudo bem? Como que é uma equivalência aí? Se eu dividir 20 para 5, eu vou ter 4. E se eu dividir 25 para 5, eu vou ter 5. Então, isso daqui nada mais é do que igual. Coloco o sinalzinho de igual no meio aí. Correto? Tudo bem? Até aí tá fácil. A representação, ele ainda pede assim, ó, em seu caderno, represente cada fração com um desenho. Tudo bem? Posso representar essa fração aqui de que modo? Ó, vou representar a letra A primeira para vocês. Pega uma barra, digamos que seja uma barra de chocolate, tá bom? São 2 frações, tem que ter 2 barras. Vou dividir em 6 partes. 1, 2, 3. Deixa eu arrumar isso daqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Correto? De novo, hein? Vou repetir ela aqui também. Os mesmos casos. Pronto. Agora, professor, como é que eu represento ela na forma de desenho? Eu vou pintar. A primeira não são 4 sextos? Então, pinto 4 partes de 6. E a segunda não são 5 sextos? Eu pinto a segunda, que é 5 de 6. Essa daqui representa o quê? Essa representa 4 sextos e essa me representa 5 sextos. Pronto. Tá aí a representação na forma de desenho no caderno de vocês. Tudo bem? As próximas aí já é com vocês. Até a questão de número 5, tá? E logo após, a gente já entra no tema de hoje também com a ideia da simplificação. Gente, simplificar não é reduzir ao máximo que eu posso a confusão. Vamos lá, e tá tendo uma confusão. Vamos simplificar isso daí, vamos acabar logo com isso. Simplificar é o quê? É sempre dividir, diminuir aquilo. Então, a palavra de simplificação de frações, eu só vou poder fazer o quê dentro daquilo? Somente divisão. Tudo bem? Tudo bem até aí? Quando eu trabalho uma equivalência, tá? Ela vai equivaler a tal, eu posso dividir ou multiplicar o meu numerador e o meu denominador pelo mesmo número. Agora, quando eu falo a simplificação, eu só posso usar um termo matemático. É a divisão. Tanto para o numerador quanto para o denominador, sempre com o mesmo número dividindo. Nunca posso usar multiplicação nesse caso da simplificação. Porque o simplificar é o quê? É você querer eliminar logo aquilo, é acabar logo com aquilo. Beleza? Eu tenho muita lição de casa. Eu vou simplificar isso daqui. Eu vou sentar e já vou começar a resolver isso daqui. Pronto, terminei, acabou. Você simplificou o assunto, você adiantou aquilo. Correto? Então, vamos lá para a simplificação. Simplificação está na página de número 46, tá? Quando a gente trabalha com a simplificação, ele quer dizer o quê? Quando o numerador e o denominador de uma fração são divididos pelo mesmo número. Grifa. Tá? Sendo ele diferente de 0. Outra fração equivalente à primeira é determinada com termos menores. Ao fazermos isso sucessivamente, estamos simplificando essa fração, até não haver mais divisor comum. Quando uma fração não pode ser simplificada, dizemos que ela é uma fração irredutível. Então tem outro segredo aí. Por que a simplificação só trabalha com a divisão? Porque eu quero chegar a um ponto do resultado final da minha fração, não conseguir mais dividir ela por nada, tá? Digamos que eu chegue lá a 2 quintos.
Eu consigo dividir o 2 pelo mesmo número do 5? Não. Então, ela se torna uma fração irredutível, quando ela não consegue mais ser dividida, quando eu não consigo mais mexer naquela fração. Então, simplificação, ela já me dá a ideia do quê? De fração irredutível. Então, quando eu entro na simplificação, é porque eu quero chegar num resultado exato daquela fração. Não quero mais mexer naquilo. Tudo bem até aí? Observe o exemplo a seguir. A fração de 3/4 é a forma irredutível de 54/72. Por quê? O que aconteceu aí? 54/72, o valor final que eu vou chegar dele é em 3/4, quando eu não consigo mais mexer. Vamos fazer isso na prática? Vamos seguir o exemplo do livro aí? Ele me dá aí, ó, 54/72. Beleza? Se eu primeiro dividir isso daqui por 2, simplificação é somente divisão, tá? Sempre com o mesmo número, sendo diferente de 0, para o numerador e o divisor, ou numerador e denominador sendo dividido aí. Tudo bem? Se eu dividir isso daí por 2, eu vou ter 27/36. Tenho 72. Se eu dividir isso daqui ainda, professor, por 2 eu não consigo. Então, eu vou para o próximo. Vou por 3. Professor, então, se eu pegar a divisão aí de 27 por 3, eu obtenho 9. E 36 por 3, eu obtenho 12. Também consigo por 3. Mantenho 3, então. Não tem problema nenhum. Eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 e eu vou ter 4. Chegamos na fração irredutível? Chegamos. Por quê, professor, que é uma fração irredutível isso daí? Porque eu não consigo mais dividir. Se eu for dividir o 3, eu só consigo dividir por 3. O 4 eu consigo dividir ou por 2 ou por 4, correto? Só que não é os mesmos números que eu consigo dividir o 3. Então, ele se torna uma fração irredutível, quando você não consegue mais alterá-la. Tudo bem até aí? Tá fácil. Vamos lá. Próxima página aí, vocês já entram nas ideias das atividades. Tudo bem? Essas atividades, elas não estão difíceis, elas estão simples, fáceis, conforme tudo que a gente já viu até agora pra frente, tá bom? Eu vou fazer a número 1, após a número 1 vocês têm a questão de número 2 e as conquistas até a página de número 55 do nosso livro. Apesar que a página 55 é uma atividade para vocês fazerem em família, tá? É um jogo rápido, fácil de frações, vocês podem fazer. Nossas atividades vai até a 54 exata. Tudo bem? Então, vamos lá para o número 1. Atividades. Mauro é maestro de uma orquestra sinfônica composta por 70 músicos. Observe como os músicos são distribuídos e seus instrumentos ficam dispostos. Olha lá, gente. Nós temos aqui o músico, né, que é o maestro. Olha o maestro aqui, tá? Desse maestro aí, vocês têm cada instrumento aonde ele será disposto. Vocês têm desde o primeiro violino, da harpa, do piano, o segundo violino, os trompetes, os trombones, a percussão, os clarinetes, tudo bem? Os violoncelos, as violas. Isso vocês têm que observar aí. Sempre tem que observar muito bem a situação. Então, vamos lá para a primeira pergunta da letra A. Escreva uma fração que represente o número de instrumentistas que tocam violas em relação ao total de músicos. Tudo bem? Vamos lá. Quantos tocam... escreva a fração... Calma lá. De novo. Escreva a fração que representa o número de instrumentistas. Quantos instrumentistas eu tenho aí, de acordo com a leitura lá da minha primeira questão? São 70 músicos. Então, eu tenho 70 instrumentistas, tá? Eu quero saber os que tocam viola em relação ao total de músicos aí. Então, quem toca viola aí, gente? Quantos tocam viola? Procura a viola aí para vocês falarem. A viola aqui, ó. Quantos tocam viola? No total, 7 tocam violas. Então, eu vou ter 7 sobre 70. Aqui são as violas. E aqui são o total de músicos. Ah, professor,
Eu tenho que simplificar isso daí? Sim. Para simplificar aí é muito fácil. Você pode simplificar por 7. Simplificando por 7, você vai chegar na fração irredutível. De quanto? De 1/10. Ah, olha a pergunta agora. Escreva uma fração que represente o número de instrumentistas que tocam violas em relação ao total de músicos. Quanto, gente? 1/10 de instrumentistas tocam violas pelo total de músicos que nós temos aí. Então, a cada 10 instrumentistas, 1 toca viola. Tudo bem? Fácil essa letra A. Letra B. Complete a tabela. Instrumentos, que é a primeira linha, tá? E logo depois, fração irredutível que representa cada instrumento em relação ao todo. Nós sabemos que o piano, quantos pianos nós temos aí? Nós só temos 1. Então, é 1/70. Os trombones, quantos trombones nós temos aí? Nós temos 3 trombones. Então, eu tenho 3/70. Todos eles vão se referir ao 70, porque é o total de instrumentistas. E eu só vou colocar a quantidade de aparelhos em cima e instrumentistas embaixo. Tudo bem? Fagotes aí, eu tenho 3 também, sobre 70. Violoncelo, eu tenho 7/70. 7/70, ele me remete a 1/10, correto? Oboé, de oboé nós temos 2/70. Consigo a simplificação disso, de 2/70? Consigo. 1/35. E de violinos? Violinos nós temos 21/70. Consigo a simplificação? Consigo por 3, que vai dar quanto isso daí? Vai ficar 3/10. 3/10. Pronto. Finalizei essa primeira atividade. Tudo bem? A letra B. Vamos lá para C. Quantos instrumentistas correspondem a 3/7 dos instrumentistas da orquestra? Quantos instrumentistas de orquestra eu tenho? Eu tenho 3/7. Opa, deixa eu arrumar aqui. Eu tenho 3/7 de... Quantos instrumentistas eu tenho aí, turma, no total? 70. Correto? Então, o que eu posso fazer aí? Multiplico 3 vezes 70 e divido por 7, ou eu posso pegar 70 e dividir por 7, que vai dar 10, e multiplicar por 30, correto? E multiplicar por 3, que vai dar 30. Já dei a resposta para vocês aí. Então, quantos instrumentos eu tenho aí? Eu tenho 30 instrumentos, beleza? E na letra C ainda, a próxima questão, eu tenho 6/7 do total de instrumentistas, correto? Só que esses instrumentistas agora, eles só querem o quê? Instrumentos de orquestra. Os instrumentos da orquestra aí já são quantos? 70. Ah, professor, tá fácil isso daí também. Lógico. Orquestra, tem um total 70. Então, 70 dividido para 7, dá quanto? Dá 10. E 10 vezes 6, dá 60. Pronto, finalizado. Não é difícil, turma. O negócio é só mesmo atenção e leitura, beleza? Vocês têm aí exercício 2 e o 3, que é a continuação do que a gente viu. As conquistas, tá? Foi tudo que a gente estudou até agora. Professor, por que você está passando as conquistas agora? Porque vocês vão ter aí hoje, né, a quinta-feira para concluir, a sexta, o sábado, o domingo, correto? E na segunda eu já entro com as correções de todas essas atividades aí para vocês. Tá bom, turminha? Então, ó, as conquistas vocês têm aí até a página 54, tá? E nos vemos aí na próxima aula durante as nossas correções. Então, um bom estudo, tá? Todos acompanhem, qualquer dúvida é só me chamar pelo WhatsApp e a gente vai se falando, tá bom?